Olá novamente, pessoal. Agora vamos dar sequência à nossa aula de função renal, né? Nossa bioquímica clínica e os exames relacionados à função renal, parte 2, que nós já tínhamos iniciado anteriormente. Nós vamos falar aqui de clearance. Esse termo, né, essa palavra em inglês, significa para nós aqui, na nossa língua, a depuração. Depuração plasmática. Por que plasmática? Porque esse exame se define, né, pela quantidade que o sangue ou o plasma do paciente vai liberar completamente de uma determinada substância por unidade de tempo através da filtração renal. Nós estamos relacionando aqui então o quanto nós vamos liberar, né, o quanto de um determinado analito, né, uma substância está circulando no nosso sangue, mas vamos liberar essa substância em 24 horas de volume urinário. Tá? Então essa é a depuração plasmática. Vou dar um exemplo aqui, ó, a taxa de depuração plasmática da creatinina. Significa a relação entre as concentrações de creatinina circulando no sangue, né, e a quantidade de creatinina que foi liberada numa amostra de urina de 24 horas. Ao fazer a relação entre esses dois, né, momentos da creatinina, nós vamos ter então uma taxa de filtração ou uma taxa de depuração renal. Então, o clearance de creatinina está relacionado ao quê? Mais uma vez, né? Quantidade de creatinina circulando no sangue e a quantidade de creatinina excretada em volume urinário. Então, nós vamos poder fazer esse clearance em amostra isolada do sangue. Nós vamos coletar uma amostra do sangue em tubo seco para a obtenção do soro, preferencialmente o paciente em jejum de 6 a 8 horas. Nós vamos coletar, né, a amostra de urina 24 horas do paciente e desta amostra nós vamos pegar uma alíquota para dosar a creatinina desta fração urinária. O volume urinário nas 24 horas deve ser um volume conhecido, nós já falamos na aula anterior, né? O paciente ele inicia a coleta da urina de 24 horas ao acordar, né? A primeira urina do dia deve ser totalmente excretada, desprezada, vamos dizer assim, e todas as outras micções devem ser coletadas. E esse volume urinário deve ser informado então ao laboratório para que possa fazer parte do cálculo do clearance de creatinina. Também é importante conhecer peso e altura do paciente para calcular ali superfície corpórea. Por quê? Vejam que todos esses elementos vão fazer parte de um cálculo para o clearance de creatinina, que é este aqui, ó. O clearance então, clearance de creatinina, né? Ele é a quantidade de creatinina urinária multiplicado pelo volume minuto. O que é o volume minuto? É a quantidade, né, de urina que foi coletada pelo paciente em 24 horas, que se nós dividirmos por 1440 minutos, que é o que contém, né, 24 horas, nós vamos ter então o volume minuto. Então, de novo, creatinina urinária multiplicada pelo volume minuto. Este resultado nós vamos dividir pela quantidade de creatinina sérica, creatinina do soro do paciente. E o resultado vai ser dado em mililitros por minuto. Tá bem? Então, este é o cálculo que se faz e este é o resultado, né? É a unidade de medida do clearance. Lembrando que alguns laboratórios fazem a correção ainda deste cálculo através da superfície corporal, que é calculada pelo peso e altura do paciente. Tá? Então, vejam os elementos necessários aqui, né? Voltando, creatinina na amostra de sangue, creatinina na amostra de urina 24 horas, o total, né? O volume obtido em urina de 24 horas, peso e altura do paciente para a correção. O clearance tem algumas desvantagens. Apesar de ser um exame, né, muito
importante, que dá bastante direcionamento, né, uma visão muito boa sobre o funcionamento renal, ele tem algumas desvantagens, que é o quê? O valor de referência estabelecido para adultos jovens, a taxa de filtração glomerular, ela vai diminuindo com a idade. Então, todo órgão certificador, todo órgão que é regulador de valores de referências relacionados ao clearance de creatinina, apontam para valores relacionados a adultos jovens. E sabe-se que a partir de uma determinada idade, né, o ritmo de filtração ou a taxa de filtração glomerular vai caindo, então não existem mais valores definidos, né? Então isso é uma desvantagem, né? Se eu tenho um paciente de 40 anos, de 30 anos, eu tenho valores bem definidos. Se eu tenho um paciente de 68, 70 anos, eu já não tenho valores definidos para eles. Outra desvantagem é a necessidade de obter a amostra por 24 horas, que é um tempo muito prolongado para coletar, né? Que o paciente ele pode ter as suas dificuldades, né, para obter o volume total. Durante essas 24 horas, nenhuma micção pode ser desprezada. Então, se o paciente ele iniciou a coleta dele logo pela manhã, e ele tem uma rotina de trabalho, onde ele sai de casa para trabalhar, ou ele vai para os seus estudos, ele vai almoçar fora, ou ele volta para casa, ele volta para o serviço. Quer dizer, isso varia muito com a rotina do paciente, né? Para que a cada vez que ele for urinar, ele tem que levar aquele mesmo frasco para coletar a urina e todo o volume. Então não são frações de urinas, né, ao longo do dia, mas todo o volume urinário ao longo do dia, até completar a primeira urina, a primeira micção da manhã seguinte, fechando assim as 24 horas. Então isso causa algumas dificuldades na coleta. Às vezes o paciente acaba esquecendo de coletar uma micção ou outra, né? Isso vai interferir no volume, e nós vimos que o volume faz parte do cálculo, aí a complicação, não é? Então tem essa desvantagem. Pacientes também que têm dependência aí, né, da massa muscular, né, acaba tendo dificuldades ou distúrbios musculares, acabam tendo também uma produção deficiente da creatinina. Então a produção deficiente leva a uma excreção deficiente, e isso pode também causar alguma alteração aí na avaliação final do clearance de creatinina. Algumas correlações clínicas, né, que o clearance pode nos indicar seria assim: valores aumentados de clearance não tem significado clínico. Ou seja, se o valor de referência para o clearance é de 60 ml por minuto, né, valores superiores a 60 não tem significado, não tem uma importância clínica, ou seja, direcionam para nada. Já os valores diminuídos, sim. Aqui nós temos que ter um olhar mais cauteloso, né, olhando com maior importância para enfermidades agudas ou crônicas glomerulares, redução do fluxo sanguíneo ou glomerular, né, fluxo sanguíneo lá no glomérulo, alguma alteração, né, algum bloqueio de circulação glomerular, e lesão tubular aguda, que também possa estar interferindo ali na excreção de creatinina, causando então uma retenção da creatinina no sangue do paciente. Então tudo isso vai fazer com que o clearance do paciente seja diminuído. Então valores aumentados não têm importância clínica, valores diminuídos têm algumas dessas possibilidades associadas. Já que nós falamos de algumas dificuldades, né, para a realização do exame de clearance de creatinina devido à coleta de urina, né, por período muito prolongado, aí nós temos aí umas tendências mais novas, né, chegando aos laboratórios para a utilização de outras fórmulas que possam estimar a taxa de filtração glomerular, né, independente do volume urinário. Por exemplo, nós vamos ter então o valor da creatinina sérica, vamos poder associar ao gênero do paciente, homem ou mulher, a idade que o paciente tem, peso corporal, raça que o paciente, né, pertence, né, sem coletar urina de 24 horas. Então nós vamos ter
outros parâmetros que vão direcionar a taxa de filtração glomerular, né, ou ao clearance, sem que nós precisemos aqui coletar urina durante 24 horas do paciente. Essas fórmulas permitem, então, uma boa estimativa da taxa de filtração glomerular, particularmente úteis em indivíduos que a coleta é dificultosa, né? Pacientes que têm aí algum inconveniente para coletar a urina durante 24 horas, como eu citei alguns exemplos, né, da rotina do paciente, crianças ou pacientes acamados. Desculpem, eu apertei um botão errado aqui. Nós vamos trabalhar aqui, né, mostrar para vocês a filtração glomerular da creatinina. Tá? Então, lembrando que durante 24 horas, a excreção urinária de creatinina é por volta de 15 a 20 miligramas por quilo de peso do paciente, isso para mulheres. Os homens acabam excretando um pouquinho mais de creatinina, eles chegam aí de 20 a 25 miligramas por quilo de peso do paciente. Tá? Então, esta é a excreção esperada para um indivíduo saudável, né, adulto saudável, tanto para mulheres quanto para os homens. Né? A excreção significativamente menor que a taxa esperada, né, sem outros indícios clínicos, usualmente significa que a coleta urinária foi incompleta. Tá? Então, lembrando que quando os pacientes acabam coletando aquela urina de 24 horas, com toda aquela dificuldade de coletar todas as suas micções durante esse longo período de 24 horas, se houver alguma alteração ou alguma perda de coleta, vai significar aqui uma alteração nos resultados, né? E se o paciente não tiver nenhum indício clínico que justifique essa redução, né, do seu clearance, da sua taxa de filtração, nós vamos crer que a amostra foi coletada de maneira inadequada, né? O volume foi perdido aí em algum momento. Então, para excluir essas possibilidades, né, de falhas, Cockcroft e Gault propuseram aqui um cálculo que é independente do volume urinário. Né? Então, aqui é muito mais dependente daqueles fatores que nós falamos, como a creatinina sérica, a idade do paciente, o peso do paciente, a raça, né, e o gênero. Tá? Então, são os parâmetros que vão estar associados a este cálculo aqui, para que se consiga, então, valores estimados da taxa de filtração glomerular. Por exemplo, então, a taxa de filtração glomerular de creatinina ou clearance de creatinina através da fórmula de Cockcroft e Gault, ela é obtida da seguinte maneira. O número 140 é uma constante, tá? Então 140 menos a idade do paciente, multiplicado pelo peso corporal, pela massa do paciente, tá? Tudo isso dividido por creatinina do soro, multiplicado por 72, que é uma constante também. Tá? Depois de obtido esses valores, todo o resultado é multiplicado por K. E o que significa esse K? Para homens é o valor de 1, para mulheres é o valor de 0,85. Lembrando que os homens excretam um pouquinho mais de creatinina, né, por 24 horas do que as mulheres, por isso então esse cálculo, né, ao final para homens é multiplicado por 1, ou seja, é o resultado dele mesmo, enquanto para mulheres deve-se fazer a correção aqui multiplicando por 0,85. Para uma avaliação de lesão glomerular ou ainda distúrbio tubular, a ureia plasmática ela é bem indicada porque ele tem um índice preditivo importante da insuficiência renal, né? E o nível plasmático aumenta muito mais precocemente do que a creatinina. Então, é muito mais fácil perceber a evidência de uma alteração plasmática da ureia do que da creatinina, que vai aumentar, porém, mais tardiamente. Né? Como interferentes destes exames, né, da dosagem de ureia, nós temos aqui alguns
componentes que são importantes na sua produção, na sua excreção. Por exemplo, conteúdo proteico, né, da alimentação, seu catabolismo, podem alterar aí a quantidade de creatinina, a quantidade de ureia plasmática do paciente. Pacientes desidratados ou ainda com sangramentos gastrointestinais também podem ter alterações nos seus níveis séricos. Ainda falando sobre lesão glomerular ou tubular, né, algumas causas pré-renais, nós temos a insuficiência cardíaca congestiva grave, pacientes com hemorragias, febres ou dietas proteicas podem ter aí elevação do nível, né, uma uremia, que é quando nós dizemos que o paciente está com ureia aumentada, então ele tem uma uremia de causa pré-renal. Como causa renal propriamente dita, né, o paciente pode ter uma uremia por estar sofrendo mesmo de insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica. Uremia pós-renal, o que pode causar então a elevação da ureia do paciente, né, com causas pós-renais. Obstrução do trato urinário, como as litíases ou cálculos, né, renais, podem levar aí a aumento, né, da uremia, aumento da ureia plasmática. Valores diminuídos são encontrados em pacientes com hepatopatias graves, lembrando que a ureia ela tem sua produção no fígado, então um fígado ineficiente, né, em sua função, na sua produção, acaba diminuindo a liberação de ureia no sangue do paciente. Para a prova de lesão glomerular ou tubular, né, a creatinina também funciona como um excelente indicador, né? Seus valores eles não ultrapassam os valores de referência até que 50% ou 70% da fração renal, da função renal esteja comprometida. Por isso que nós dissemos, né, a ureia ela tem uma elevação mais precoce do que a creatinina. A creatinina ela vai estar aumentada quando houver lesão glomerular ou lesão tubular, sim, porém mais tardiamente. Por quê? Os aumentos vão ser percebidos quando uma grande parte da função renal já estiver comprometida, né? Níveis plasmáticos vão acompanhar a severidade da doença. O que isso quer dizer, né? Nós temos ali o valor de referência de 0,3 a 1,3 mg por decilitro de creatinina. Quanto mais alto a quantidade de creatinina, quanto maior, né, o nível sérico de creatinina, é indicativo de maior gravidade da lesão renal. Outras provas funcionais aqui, nós temos a excreção da fenolfosfataleína, né, que é um marcador, é um corante administrado ao paciente, e depois esse corante ele é identificado na urina do paciente para ver se ele realmente conseguiu fazer a excreção completa deste elemento químico. A densidade urinária, né, que se dá pelo soluto dividido pelo volume do solvente, ou seja, a quantidade de elementos, né, dissolvíveis, né, em volume urinário. A osmolaridade, que seria o soluto pela massa do solvente, né? Então, o que muda a densidade para a osmolaridade é que nós estamos falando aqui em densidade de soluto por volume e aqui na osmolaridade soluto por massa do solvente, tá? É como se nós falássemos de quilos, né? Então, quilo de água por quilo de urina, e é exatamente isso mesmo, tá? Então, pode parecer estranho, mas é assim mesmo que é a osmolaridade. E a excreção de eletrólitos, né? Sódio, potássio, lítio, né? O que nós vamos encontrar, né, de eletrólitos livres na urina do paciente. Tudo isso vai mostrar se a função tubular está adequada. Ainda sobre função renal, né? Agora já fazendo uma análise na urina propriamente dita, a pesquisa de albumina ou de proteína urinária. Então, o valor normal dessas proteínas, né, é de até 30 miligramas,
é conhecido como microalbuminúria, com concentrações de 30 a 300 miligramas. Né? Isso significa o quê? Essa micro significa volumes pequenos, né? Concentrações pequenas. Então, microalbuminúria, quantidade pequena de albumina na urina, de 30 a 300 miligramas. E a proteinúria, propriamente dita, é quando a quantidade já é maior que a 300, né? Maior que 300 miligramas, significando que existe uma lesão maior, permitindo a liberação de outras proteínas, que não somente a albumina, mas outras proteínas na urina do paciente também. Tá? Então, é muito importante fazer a dosagem aqui de albumina, né? Para se conhecer a extensão da lesão. Né? Nenhuma lesão menor que 30. Lesão pequena, de 30 a 300. Grande lesão, maior que 300 miligramas. Então, reforçando aqui sobre proteinúria, se a proteína for dosada em volume de 24 horas, né, em urina de 24 horas, nós devemos considerar aqui o valor de até 300 miligramas como valor de referência. Mas a amostra também pode ser a chamada amostra isolada. A proteína pode ser dosada em amostra isolada, que é uma amostra coletada a qualquer hora do dia, sem que haja necessidade de acúmulos de volumes por 24 horas. Né? Quando acontece de fazer a dosagem, né, da proteinúria em amostra isolada, não se faz apenas a dosagem de proteína, mas uma relação da proteína pela creatina. Né? Então, proteína por grama de creatinina, que deve ser ali menor que 200 miligramas, né? A quantidade de proteína em relação a cada grama de creatinina. Agora, sobre a albuminúria, também pode ser dosado, né, em amostras de urina 24 horas, sendo que o valor de referência é menor que 30 miligramas, e quando existe ali algum resultado entre 30 e 300 miligramas, isso já define a presença da albumina na urina, em quantidades pequenas, né, microalbuminúria, mas já mostra que existe alguma lesão permitindo a presença dessa proteína na urina. Na amostra isolada, também não vai ser dosado simplesmente a albumina, tá? Mas vai ser feita uma relação da albumina com a creatinina, assim como é feito na proteína também, né? A proteinúria pela creatinina, né, por grama de creatinina. Aqui nós vamos fazer também uma relação chamada de RAC, relação da albumina com a creatinina urinária, né, sendo considerados como valores de referência 30 miligramas de albumina para cada grama de creatinina. Valores, então, de 30 a 300 miligramas, né, de albumina por grama de creatinina, já define aí uma microalbuminúria. Tá? Então, mais uma vez, nós podemos fazer a dosagem dessa proteína tanto em amostra de 24 horas como em amostra isolada. Só que na amostra isolada nós precisamos fazer a relação entre a albumina liberada com cada grama de creatinina também liberada pela urina. Para finalizarmos a nossa aula, eu quero mostrar esse resumo para vocês de exames que indicam, né, exames e resultados que indicam possível doença renal crônica. No sangue, resultados diminuídos da depuração de creatinina ou clírice de creatinina podem indicar doença renal crônica, assim como diminuição dos níveis de hemoglobina, cálcio, ferro e bicarbonato, também são indicativos de doença renal crônica. Resultados elevados no sangue, né? Lembrando aqui, sangue. Resultados elevados de creatinina, ureia, potássio, ácido úrico e fósforo também são indicativos de doença renal crônica, porque deveriam estar sendo excretados e não retidos pelos rins. Então, significa que os rins não estão trabalhando de forma adequada, fazendo a retenção desses elementos, levando à elevação sérica. Na urina, nós mostramos, propriamente dito, né, as dosagens de albumina e de proteína.
ambos deveriam estar em resultados, né, com valores de referências bem baixos, mas podendo apresentar aqui uma forma presente de acordo com o tamanho da lesão que os rins apresentam. E para finalizar, o exame de imagem, como uma ultrassonografia, mostrando ali os rins contraídos, significando que o funcionamento está diminuído e assim indicando também a presença da doença renal crônica. Nós vamos finalizando nossa aula de avaliação da função renal aplicada à bioquímica clínica. Vamos terminando por aqui. Eu quero agradecer a todos pela atenção de vocês e nos vemos numa próxima oportunidade, numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.